Estes lhes passavam as vasilhas e elas enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha alguma. E o azeite parou. Então ela foi, contou ao homem de Deus e disse: vá. Respondendo Eliseu disse: vai e vende o azeite e pague a sua dívida, e você e seus filhos vivam do que sobrar. Dois detalhes na leitura. Verso de número 6. Dois detalhes da leitura. Não havendo mais vasilha, o filho dela respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Fala com quem está ao seu lado: parou, mas não acabou. O azeite parou para não desperdiçar, mas com Deus nunca acaba. Ele só parou porque não tinha vasilha. Esse é um detalhe. O problema de Deus não é com azeite, é com vaso. Não está tendo vaso para ele derramar o óleo. Não está faltando azeite, está faltando vaso. Está faltando vasilha vazia. E o segundo detalhe da leitura, verso de número 7. Olha na tela para você ver o 7. Ela foi, contou ao homem de Deus e ele disse: vai e venda o azeite, pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Tem uma outra tradução aí que diz assim: viva do resto. Viva do que sobrar. Você e seus filhos vivei do resto. Repita comigo: o resto na mão de Deus é provisão na minha. Diga assim: até a sobra na mão de Deus, na minha vida vira prosperidade. A sobra lá na sua casa vai para o lixo, mas a sobra na mão de Deus prospera você e seus filhos. Então aprenda uma coisa: que na mão de Deus a sobra prospera a nossa vida. Até nesse texto eu aprendo que Deus é Deus de sobra. Que na verdade Deus quer tratar o nosso coração com algumas questões desse texto. Aqui existem detalhes de um milagre. Eu quero pensar com você: Deus também é Deus de sobra. Deus prospera tanto que sobra, e a sobra prospera, gente. Deus não é Deus de falta não, irmão. Deus, quando Ele faz uma coisa, Ele faz para sobrar. Deus não vai te dar uma bênção pela metade, não. Deus não vai te dar um milagre pela metade. Ai, quase completou a bênção. Não, não. Deus é Deus de vitória mesmo. Quando a vitória é de Deus, ela vem completa na mão. Teve um pastor amigo meu, lá em Campo Grande, um missionário, que andava fazendo a obra pela rua, pela vida. E aí o cara falou para ele: eu vou te dar uma bênção. Essa moto aí. A moto velha, sem documento, sem placa, fumaçando. E ele falou: nossa Deus, isso é uma benção. Uma benção nada, o coitado ponhava a Bíblia amarrada na garupa da moto, saía, a polícia parava, ele ia pregar nos cantos, não chegava com aquilo. Isso não é benção, não, isso é maldição. Tem coisa que a gente chama de bênção que não é bênção. Agora tem maldição que a gente chama de bênção. A gente tem que ter cuidado. Esse texto quer nos ensinar alguns detalhes importantes a respeito do milagre. Eu vou considerar algumas coisas do texto que você já deve ter ouvido falar, porque na minha opinião, esse texto, essa mulher está vivendo a maior crise da vida dela. E a crise da vida dessa mulher atingiu os 3 tempos da vida dela. Atingiu o passado, está atingindo o presente e está ameaçando o futuro. Atingiu o passado, o marido morreu. Está atingindo o presente. Os cobradores estão batendo na porta: ei, vou levar seus filhos. Os filhos é o futuro, a única coisa de futuro que ela tem é os 2 filhos. Os credores estão falando assim: nós vamos levar. Sabe quando a crise atinge o seu passado, atinge o seu presente e atinge o seu futuro? O que fazer?
quando a crise atinge os 3 tempos da nossa vida. O que fazer? 3 respostas rápidas para isso aí, resolver. Primeiro, para resolver o passado, um detalhe do texto. Ela lembrou que o marido dela era fiel. Você viu aí? No versículo de número 1, a mulher de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Olha lá. Ela lembrou que o homem que morreu, o marido dela, tinha algo bom. E para resolver o passado, para resolver a crise com o nosso passado, sabe o que nós temos que fazer? Olha para mim. Nós temos que lembrar algo bom que aconteceu no passado e trazer para o presente. O que aconteceu de bom? Meu marido era um homem bom, era um homem fiel a Deus, mas morreu. Ele traga à sua memória aquilo que pode trazer esperança. Para resolver o passado, traga algo que vai mexer e que vai lembrar você que foi bom. Agora, se você quer resolver o passado trazendo as derrotas, trazendo os traumas, trazendo a depressão, lembrando fatos terríveis que aconteceu, você nunca vai resolver esse passado seu. Se você ficar lembrando, trazendo aquelas derrotas para o presente, você nunca vai resolver esse passado seu. Traga para a sua memória coisa boa. Ela trouxe: meu marido era bom e o Senhor conhecia ele, profeta. Para resolver o presente, o que ela tem que fazer? Para resolver o passado, ela lembrou de um fato bom, trouxe para cá. Para resolver o presente, ela tomou uma decisão: eu vou lá no profeta. Irmão, tem coisas que estão nos ameaçando agora, é presente, tem que ser resolvido agora. Tem crise, tem coisas que nos acontecem que tem que ser resolvido agora. Pode deixar para amanhã. Eu vou lá no profeta conversar isso com ele. Para resolver o problema do presente, ela foi no profeta. Mas para resolver o futuro, que era a questão dos filhos não serem levados, ela então tinha que obedecer à direção dada pelo profeta. Então o passado traz coisa boa para a memória, o presente toma uma decisão e age. E o futuro, para garantir esse futuro, eu vou lá no profeta, e a direção que ele me der, eu vou obedecer, e Deus vai liberar, os meus filhos não serão escravos. O profeta aí falou: o que você tem em casa? Ela falou: nada. Porque de vez em quando, irmão, nós queremos que Deus resolva a nossa vida, mas nós também não damos uma oportunidade para Deus fazer. Queremos um milagre de Deus, mas chegamos diante de Deus dizendo que não temos nada, quando na verdade Deus sabe que nós temos. Ela disse: não tenho nada a não ser um pouquinho de azeite. E aí ele vai dar alguns conselhos, eu vou só sintetizar alguns. O conselho que ele dá no verso de número 2 é para que essa pergunta, essa pergunta nos ensina um princípio: valorizar o que temos. Aquela mulher falou que tinha nada, sendo que tinha. Então valorize o que tem, mesmo que seja pouco. Valorize o marido que você tem, valorize a esposa que você tem, valorize o filho que você tem, valorize a casa que você tem, nem que seja de aluguel. Valorize as coisas que os outros te dão, valorize a roupa que você usa, valorize a igreja que você congrega, valorize a célula que você congrega, valorize o trabalho que você tem, mesmo que seja pouco seu salário hoje, mas valoriza. Ah, mas isso não vale nada. Vale, na mão de Deus vale. Sabe por que isso aí não está rendendo na sua mão? Sabe por que esse salário não está rendendo, essas coisas não estão rendendo? É porque está na sua mão, não está na mão de Deus. Na sua mão é nada, mas na mão de Deus é tudo. Na mão daquela mulher, o azeite que ela tinha era nada para ela, mas na mão de Deus é tudo. É o início de um grande milagre que Deus quer fazer. Valorize o que tem, irmão. Valorize a cidade que você tem. Valorize o almoço, a janta. Valorize a comida que Deus coloca na sua mesa. Valorize. Não faça comparações, valorize o que você tem. E aí o Eliseu começa a dar alguns conselhos. Para mim, o conselho que ele dá no verso 3, ele disse: olha, vai pedir emprestado vasilha. Irmão, pedir emprestado é constrangedor. Pessoas que já estão devendo, já tem gente cobrando na porta,
E ela vai sair de casa em casa pedindo emprestado? Se fosse eu ia ficar constrangido. Falei, eu vou pedir vasilha para os vizinhos. Eles vão falar assim para mim: já era, é melhor dar. Essa não volta. Na cabeça daquela mulher, ela ficar pensando isso aí. Se eu vou pedir uma vasilha para aquela vizinha ali, ela vai falar que eu não vou devolver. É constrangedor pedir emprestado, não é? Então, mas só que para ser abençoado você tem que ser humilde. Aprenda um princípio comigo hoje. Seja humilde para receber a bênção de Deus. Seja humilde para receber. Tem gente que não gosta nem de receber, não consegue receber, é tão orgulhoso que não consegue receber. Está morrendo e não dá o braço a torcer, não quer ser abençoado. Seja humilde, irmão, para receber a bênção de Deus. Fica com vergonha de falar que está em crise. Tem vergonha de aceitar uma cesta básica. Tem vergonha de aceitar uma roupa que o outro já usou. Tem vergonha de calçar um sapato que já foi usado por outro. Mas você está precisando agora. Daqui a pouco Deus vai te levantar. Você não vai precisar mais não. Você vai ter até para doar. Mas enquanto você está precisando, recebe. Essa mulher precisou ser humilde, bater de porta em porta, pedir vasilha. Mas o que eu quero concentrar a mensagem que eu liberar para essa palavra aqui, além de tudo esse comentário que eu fiz, é um princípio importante que esse texto quer nos ensinar. Que a resposta que nós precisamos está mais perto do que imaginamos. A resposta que você precisa está mais perto do que você pensa. O Eliseu disse assim para aquela mulher: vá, fecha a porta, entra dentro da sua casa, pega essas vasilhas, vai no quarto, pega seus filhos, entra para lá e pode começar a encher de azeite as vasilhas. Só que fecha a porta e vai jogando azeite. Os dois filhos dela pegavam as vasilhas, passava as vasilhas e ela ia enchendo, e o azeite transbordando. Eliseu disse: vai para dentro da sua casa. Eu admiro os cristãos que estão buscando milagres em tudo quanto é lugar por aí, sendo que o milagre de Deus está dentro da sua casa. Hoje eu quero profetizar que Deus vai realizar um grande milagre dentro da sua família. Eu li esse texto só para falar isso. Deus vai fazer milagres dentro da sua casa. O milagre não está fora, o milagre não está longe, o milagre está mais perto do que você pensa. Não procure fora aquilo que eu vou fazer dentro. Não procure em outro ambiente aquilo que eu vou realizar no meio da sua família. Enquanto você está procurando fora, você está perdendo o foco. O milagre que Deus quer fazer está dentro da sua casa. A mulher foi para lá com os filhos, dentro do quarto, fechou a porta. Sabe por que fechou a porta? Porque tem muito curioso. Toma cuidado para quem você revela o seu coração. Toma cuidado para quem você conta os seus testemunhos. Toma cuidado para quem você conta bênção. Tem gente que você pode contar as bênçãos que ele vai falar: oh glória, ora com você, se alegra com você. Agora tem gente que você conta a bênção, ele fica triste. Ele fica triste. Ele fica com inveja. Ele fica com ciúme. Ele acha que você está ganhando dinheiro demais. Ele acha que você está com muito. Aí você começa a contar alguma bênção perto dele, ele fala assim, ele entristece o coração. Ele começa
atrasar a sua vitória. Então Deus fala assim: fecha a porta da sua casa, que o milagre que eu tenho para fazer é no meio da sua família. Então hoje você vai chegar na sua casa, você, sua esposa, sua família. Você vai chegar lá no seu quarto, com a sua esposa ou com os filhos. Você vai fechar todo mundo dentro do quarto quando chegar em casa hoje. O irmão, você, varão, olha para mim, homem. Você vai chegar lá na sua casa hoje. Você vai chamar a família dentro do quarto, fechar a porta e vai fazer esse ato profético que eu vou falar para vocês fazer. Vocês vão abraçar, porque Deus está me ordenando profetizar um milagre no meio da sua família. Vocês vão fechar no quarto. Não esquece não, não esquece não. Eu vou mandar um avisozinho quando eu chegar em casa. Daqui saindo do culto, eu vou mandar no WhatsApp aí dos grupos e nas listas de transmissão que eu tenho. Vai chegar na sua mão. Irmão, orou? Vai orar? Já ministrou? Porque Deus quer que você entre no escondido do seu quarto, da sua família. Abraça com a sua família e fala assim: o milagre que Deus tem para minha família e para minha vida eu recebo agora. E começa uma ministração na sua vida, porque você vai ver se Deus não vai fazer. Porque o que Deus quer fazer é no meio da família. Deus já fez vários milagres na minha família. Meu irmão mais novo, quando nasceu, minha mãe conta que ele nasceu morto. Bebezão, nasceu até vivo, mas daí alguns minutos ele morreu. O José. E nós, numa cidade chamada Glória de Dourados, no interior do Mato Grosso do Sul, sem recurso algum. Meu irmão agora vai fazer 40 anos, isso há 40 anos atrás. O médico chegou, puxou na pelezinha, no corinho da testa dele assim, puxou, ergueu assim. E falou para minha mãe: morreu. Está morto. Sinto muito. O bebê não aguentou. Minha mãe, na época, não era crente ainda. Minha mãe não era crente, mas ela escutava, tinha um rádio. Não sei se vocês conhecem um rádio vermelho, marronzão, que era muito famoso, assim, um caixotão assim. Alguns aqui já devem ter tido desse em casa também, que tem uns botãozão assim. Aí você vai na faixa dele, ele vai com uma linhazinha assim correndo, para você regular a faixa. E ela procurava, tinha um programa, o programa dos crentes, que ela falava. Esse aqui é o programa dos crentes. Minha mãe saiu na salinha, meu irmão morto na sala. Minha mãe ajoelhou, minha mãe foi para casa. E sintonizou no programa dos crentes. Ajoelhou e falou assim: Senhor, eu quero fazer uma oração. O Deus desses crentes salvar meu filho, eu vou te servir. E tem mais uma, Deus: se o meu filho fosse tornar um bandido, pode levar, eu aceito. Mas se o meu filho for um servo de Deus, traz ele de volta. Porque os crentes pregam nesse rádio aqui, falando que o Senhor cura e ressuscita. E se o Senhor fizer isso, eu vou servir o Senhor. Minha mãe não sabia nem como é que orava, mas orou. Voltou, os médicos falaram: o menino está reagindo. Meu irmão reagiu hoje, está aí, ó. Pai de 2 filhas. Quando ele chegou lá por 13, 15, 14, até os 15 anos de idade, meu irmão começou a usar drogas. Meu irmão usou acho que 4 anos de droga seguido. Usou crack, usou tudo quanto é droga que você pensar. Minha mãe estava numa tristeza. Aí o Espírito Santo falou para ela assim: você lembra que você orou quando ele estava morto no hospital? Aí minha mãe foi, ajoelhou de novo e falou: Senhor, aquele dia eu disse para o Senhor que o Senhor podia levar esse menino, porque eu não queria ver o meu filho bandido.
Se fosse para eu ver esse menino bandido, já era para o senhor ter levado naquele dia. E o senhor não levou, então é porque ele não vai ser bandido. Eu não gerei um bandido. Quando deu alguns dias, Deus preparou a Peniel, meu irmão foi para Peniel, Deus libertou meu irmão hoje, um homem honrado, servo de Deus, pai de família. Deus, Ele já fez vários milagres no meio da minha casa. Eu já assisti, eu fui gerado num ambiente de milagres. Quando eu caí de cima do teto da igreja no Cabaçal, que eu saí com politraumatismo, quase morrendo. Eu tive morrendo. Dava aqueles apagão e o Senhor me levantava. Eu fiquei com uma sequela na coluna durante muito tempo. Eu quebrei a vértebra, esse joelho, esse braço. Eu andava meio assim, eu andava meio duro. E quando eu sentava, eu não aguentava ficar meia hora sentado só numa posição, eu tinha que ficar ajeitando para lá e para cá. Eu fui num congresso em Cuiabá nesses dias, estava tendo palestra de 2 horas assim. E ele não aguentava de tanta dor. Aí eu estava andando assim, e tinha um pastor lá de São Félix do Araguaia, meu amigo, pastor Ailton. E ele só ficava me olhando assim. Onde eu andava, o cara estava me olhando. Eu falei, rapaz, será que esse pastor está me achando? O que está acontecendo? Ele está me olhando demais. Eu fiquei com medo. Falei, mas esse pastorzão aí não é possível, né, gente? Deixa ele quieto. Eu fiquei desconfiado, pequei. Aí, mas o irmão é bênção de Deus. Mas a malícia do coração das pessoas é ruim, né? Mesmo pecando, Deus me alcançou. Mas o pastor estava me olhando muito, irmão. Eu passava, ele olhava. Eu passava, ele fazia assim. Ele passava, eu falei, gente, esquisito, né? 3 dias, do segundo para o terceiro dia. Aí eu falei, ô pastor, Pai do Senhor, meu irmão. Nós estávamos dormindo meio perto, lá no mesmo quarto, todo mundo no mesmo lugar. Falei, Pai do Senhor, varão. Eu já falei a voz mais grossa. Pai do Senhor, varão. Ele falou, Pai do Senhor. O senhor tem problema na coluna? Sabe aqueles profetas quando já vem com a revelação pronta? Eu falei, problema, eu não tenho não. Mas eu estou com uma dor terrível, que eu sofri um acidente, parece que ficou uma sequela. Ele falou, não, porque Deus está me usando para curar a coluna do povo. Eu falei, é mesmo, pastor? Então antes de eu ir embora, o senhor vai colocar a mão e Deus vai curar? Ele falou, vou, eu quero orar pelo senhor. Finalzinho do congresso, falei, ô pastor, não esquece de mim não, meu irmão, que você tem... Aí ele veio assim, colocou a mão nas minhas costas assim, falou, Senhor, arranca a doença, arranca a dor, em nome de Jesus, sai. E me liberou e eu vim embora, morava na reserva do Cabaçal. A dor passou, eu não, fazendo uma coisa ou outra, não percebi. Deu um tempo de chuva na reserva e eu passei lá perto da igreja. Tinha 4 sacos de cimento. Ia receber chuva, não tinha ninguém para pegar. Eu desci rapidinho e peguei os 4 sacos de cimento, pus no colo e coloquei na casinha lá dentro. Aí eu falei, eu estou curado. Aí ele falou, então grava um testemunho aí, pastor. Eu tenho um programa na rádio aqui. Você já grava que eu vou dar o testemunho aqui. Eu já gravei e mandei para ele. Então, irmãos, não resta dúvida que Deus quer fazer milagre na nossa vida. Na vida dessa mulher, Deus fez. E ele disse, o Eliseu falou, vai para dentro de sua casa. Só que o problema é que a gente fica procurando o milagre onde ele não está. Você fica procurando o milagre onde ele não está. O milagre está na obediência. O milagre está na obediência. Vai para dentro de sua casa, tranca a porta do seu quarto, tu e os teus filhos se relaciona com a família que tu tens, porque Deus quer fazer grandes milagres dentro da sua casa. Sabe que nós temos dificuldade de orar em casa? Nós temos dificuldade. Nós temos uma série de dificuldades de orar em casa uns com os outros. Você ora com a sua esposa todo dia?
Eu oro, você ora. Você pegar na mão da sua esposa e falar, vamos fazer uma oração aqui. Você abraça ela, vamos orar junto. A gente tem dificuldade de orar, irmão, dentro de casa. Eu quero que Deus desenvolva uma cultura no nosso coração da gente orar mais dentro de casa, mas é em família. Ah, mas eu tenho minha célula, pastor, já na célula já ora. Não, irmão, eu estou falando de uma intimidade, de algo que Deus quer fazer no íntimo. Você e seus filhos, sua esposa. Deus quer fazer coisa grande na sua vida, e você é o responsável por isso. Você obedece. Você obedece. Você obedece. Deus quer abençoar seus filhos, sua casa. Você tem que começar a entender que Deus quer fazer milagres dentro de casa. Às vezes a gente não ora dentro de casa e quer que o milagre aconteça lá dentro. Às vezes a gente procura em uma série de outras coisas. Veja bem, o profeta não podia ter orado por ela? Por que o profeta não orou por ela? Esse Eliseu para mim é um dos melhores profetas que tem na Bíblia. Chegou um homem lá que era para ele orar para curar da lepra. Ele falou, não, mergulha lá no rio que ele vai ser curado. Nem saiu de dentro de casa. Essa mulher chegou, contou a história. Ele falou assim, vai pedir vasilha emprestado por aí, vai para dentro do seu quarto com os seus filhos que o milagre vai acontecer. Nós estamos orando às vezes muito e obedecendo pouco. Fica orando. Não tem nada contra a oração, não. Tem que orar mesmo. Mas ora, não obedece. Já pensou se ela falasse, eu não vou pedir vasilha para ninguém, que aquela vizinha mesmo ali é uma fofoqueira, aquele outro ali não presta, aquele outro ali eu não dou bem com ele, aquele outro ali, ixi, aquele fala mal de mim. O milagre não acontece na sua vida porque você arruma um monte de conversa, fala aquela ali não dá certo. Aquela ali, ixi, não vai dar certo. É o irmão que vai pregar. É não sei quem. Não vai dar certo. Esse milagre não acontece nunca. Milagre não acontece nunca. Você anda em dúvida. Não é para questionar, não. É para pegar vasilha emprestada o tanto que você puder, entrar dentro do quarto lá, fechar tudo, tirar o olho do curioso, o olho gordo, sei lá como é que é o nome, e tira do invejoso maligno que não tem nada a ver com a sua bênção. Vai para lá, obedece, faz o que Deus está orientando. Para, irmão, para de tentar aqui, tentar ali, tentar acolá, tá. Isso não dá em nada, não. Isso não vai dar nada para você, não. A bênção vai dar quando você obedecer os princípios da palavra de Deus. É coisa simples. Esse profeta Eliseu é um dos profetas que eu mais admiro. Sabe, foram falar que a água estava amarga uma vez lá em Jericó. Sabe o que o Eliseu mandou falar? Pega lá um prato cheio de sal e joga na fonte. O negócio é prático. O pastor olhou para mim e falou, você está com doença na coluna? Não estou com doença, estou com dor. Ele falou, vem aqui, porque Deus está me usando para curar a coluna do povo. Procurou. Você vai fazer esse ato profético dentro de sua casa. Aí você vai falar assim, pastor, eu não tenho família não, eu sou sozinho. Então ora sozinho.